Uma satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura, a direção é do jornalista Fausto Camunha e você está ligado conosco agora de meio-dia a 1, simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, também pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Lembrando que nós estamos lá à sua disposição pela TV Êxito e temos ainda a reprise às 18h10 e às 6h10 da manhã. Agora, se você quiser nos assistir a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, esse e outros programas já realizados, basta ter aí, baixar o aplicativo da TV Êxito, é de graça. Você não conhece? Ó, esse aqui que eu estou mostrando para quem está nos acompanhando aí, os nossos telespectadores, através da TV Êxito e TV Ética. Só com um clique você aciona aqui toda a programação da TV Êxito. E é de graça, então não perca essa oportunidade, tá? Nós vamos falar muitos assuntos com você, já pegue papel e caneta aí, porque você participa conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782. Falei muito rápido, vou repetir. 11 50 81 3782. Olha, a advogada reeleito como provedor da Santa Casa também, ele só faz sucesso lá. Aliás, ele é o verdadeiro milagreiro. Já já você vai saber quem é, se não conhece. Se já conhece, vai poder externar aqui também o seu manifesto em prol dele, porque ele faz milagre mesmo, viu? O Sindifisco defende política tributária mais justa. Revista questiona regras do imposto de renda. FIFA minimiza a preocupação com segurança na Copa. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos queridos amigos. O provedor da Santa Casa, Calil Rocha Abdala. Tudo bem, querido? É um prazer voltar ao seu programa e com essa mesa bastante seleta. Satisfação em tê-lo também, o advogado Cláudio Tucci, ele que é procurador do Estado aposentado. Tudo bem? Tudo bem, graças Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente. O auditor fiscal, Forte Simão Júnior, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Eliane. Obrigado aí por participar do seu programa e da sua seleta audiência. Muito obrigada. Também conosco o secretário-geral da Delegacia Sindical de São Paulo, do Sindifisco Nacional, Rubens Nakano. Como vai? Tudo bem, como está? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de falar um tema tão importante como o imposto de renda, ainda mais nesse mês que é o mês da entrega das declarações. Obrigado. Muito bom. Você não sabe como fazê-lo? Já já nós vamos dar dica aqui também no programa Gente que Fala. Vamos começar com boas notícias? Pois é. O advogado Calil Rocha Abdala foi reeleito pela segunda vez como provedor da Santa Casa de São Paulo. Pelo estatuto, este será seu último mandato. Além de cuidar da infraestrutura do hospital, de lançamentos recentes como o Hospital Infantil, o Banco de Leite Humano e o novo prédio da faculdade, o advogado terá desafios como reequilibrar as dívidas da Santa Casa. É um exercício lá e tanto, mas quem ganha somos todos nós, viu, doutor Abdala? Eu sei que o senhor deve estar, inclusive, cansado. Espero que tenha força e ânimo para mais uma gestão. Não, tem bastante força, bastante ânimo. Tenho certeza que atingiremos o nosso objetivo. Eu volto a insistir naquela tese que outras vezes eu já expus aqui. Nós temos um passivo bastante elevado, da ordem de 300 milhões, para com um banco só. Hoje conseguimos agrupar tudo e devemos para a Caixa Econômica Federal. Nós estamos brigando e insistindo com a Presidente da República para que ela transfira esse débito, esse passivo, para o BNDES. Aí nós teremos um fôlego com um período de carência e com juros pela metade. O BNDES que é tão bonzinho com outras questões, né? Até agora não nos atendeu. Nós estamos insistindo nesse pedido. Financia, não, o BNDES financia grupos, até o grupo X, né? Y, Z, para não ficar só no X, e não financia a Santa Casa, que atende ao público de baixa renda. É uma instituição multicentenária, reconhecida. Antigamente quase era comum a doação para a Santa Casa, né? De propriedade, de dinheiro. Hoje era muito comum. Hoje tem sido mais difícil, mas as doações ainda persistem, mas são bem menores do que aquelas de antigamente. Por quê, hein, doutor? O pessoal tem famílias mais numerosas, mais gente, divide-se entre os familiares e pouca gente deixa para a Santa Casa. Mas há um dado que ele coloca que realmente é difícil entender nesse país. O S do BNDES é o social. Ora, mais meritório do que o que a Santa Casa faz na área de saúde, não dá para entender que o banco empreste dinheiro para empresários falidos, né, a 6% ao ano,
e deixe de lado uma entidade como a Santa Casa, que é meritória e que oferece a São Paulo e aos outros estados onde tem também, recursos de saúde que não são atendidos em outras áreas, né? Para pessoas carentes. Então, o S do BNDES não está sendo efetivamente colocado em prática. Por um governo que é tido como governo de foco social, né? Claro. Claro, não, eu não tenho a menor dúvida e estou satisfeito porque vocês são os meus advogados. Vocês é que estão defendendo com essa manifestação a necessidade que a Santa Casa tem de obter esse tipo de ajuda. Nós não estamos pedindo para deixar de pagar, nós estamos apenas pedindo para transferir de um banco para o BNDES, onde faria um novo contrato com um período mais longo, com carência, e onde nós pagaremos juros pela metade do que nós já pagamos atualmente. Quem que é o dono da caneta? Quem que pode resolver isso de uma vez por todas? Porque já que nós somos advogados, nós vamos apelar. Sobre isso, eu gostaria de dar uma intervenção. A questão toda é quem faz a intervenção junto com quem decide. Tá? Hoje, quem decide sofre intervenções dos grandes grupos, né? Dos grandes industriais, dos grandes banqueiros e dos grandes financistas. Tá? Então, essa demanda justa e necessária em cada cidade, sociais, dificilmente chega até quem decide. Tá? Esse é o problema da interlocução que você falou, Liliana, é um grande problema nosso. E aí, doutor Calil? Nós estamos à espera de que a presidente da República, e contamos agora com o apoio do vice-presidente da República, doutor Michel Temer, que foi meu colega de faculdade. Nós partilhamos dos bancos acadêmicos durante todo o período de estudos e nós formamos juntos. Eu sou muito amigo do Michel e o Michel deverá receber dentro de poucos dias um título na Santa Casa, então eu espero que ele seja o nosso padrinho, o nosso protetor junto à presidente da República. Então o senhor vem depois me contar se ele é seu amigo mesmo, porque o senhor é amigo dele, eu já entendi. A gente já fala já o que tem que ser dito, porque agora, não é agora, Liliane, você sempre reclamou quando era o ministro da Saúde, sim, e o Padilha, que não ficou de ceder um hospital que continua vazio no bairro do Belém, está lá, e nós estamos esperando, já declarado de utilidade pública, mas o ato de expropriação ainda não surgiu. Nós estamos no aguardo dessa desapropriação desse imóvel. É um hospital inteirinho no bairro do Belém, na rua Coimbra. Nós estamos aguardando que servirá de retaguarda para aqueles pacientes que estão na Santa Casa nos corredores, naquela maca que todo mundo reclama que tem na maca, mas não tem outra solução. Nós não podemos, quando chega o doente, se não tivesse aquelas macas no corredor, nós não teríamos como atender esse pessoal. Agora outra pergunta, doutor. O ministro Padilha, ele se afastou por quê mesmo? Ele é candidato ao governo do Estado. De que Estado? São Paulo. É só para vocês lembrarem, tá bom? Há quanto tempo o senhor está pedindo por essa atitude? Porque não é benevolência, não, é atitude. Esse hospital, é claro, é facílimo de ser concretizada essa nossa ideia, pois pertencia ao grupo Sancil, que o presidente morreu, e o grupo se desfez e está abandonado o hospital. Eram 5 hospitais. Eu não estou reclamando dos outros 4, apenas este único que eu quero. Este que nós estamos postulando, pleiteando e nada até agora. Mas, Liliane, seria interessante que o doutor Calil nos desse os dados. Quanto atende a Santa Casa hoje? O que representa em recursos de saúde a Santa Casa de São Paulo? Seria muito interessante esses dados para ter a dimensão que a Santa Casa tem nessa área. Eu posso, Cláudio, dizer o seguinte: a Santa Casa, por seus corredores, hoje passam 10 mil pessoas por dia. São 3,5 milhões de atendimento por ano. Este é um número concreto que existe dentro da Santa Casa. Nós estamos atendendo hoje, não só dentro daquele hospital central, ali no bairro de Santa Cecília, nós atendemos hoje 39 unidades. Quando eu entrei há 6 anos atrás, eram 8 unidades. Hoje nós temos 39 unidades, inclusive fora de São Paulo. Em Guarulhos mesmo, nós temos um hospital, o Mário Covas nos entregou um hospital, que é uma organização social do Estado e que bem próximo ao aeroporto. E é o melhor hospital de Guarulhos. O que aconteceu? A Prefeitura de Guarulhos, que é liderada por elementos do PT, que normalmente são contra a organização social, nos chamaram e nos entregaram 3 hospitais municipais. Nós administramos no município de Guarulhos 4 hospitais, 1 do Estado e 3 do município. É para fazer a lição de casa, todos nós, e entender, né, quem deseja se governar e tomar conta não só da saúde, mas da educação, da segurança, de tudo que é necessário, que nós temos por direito,
receber serviços melhores, porque pagamento a gente paga. Quer ver só? Os tributos aí, você não sabe fazer conta? Sabe? Você não sabe que você está devendo já ao governo, ao município, à União? Pois é. Vamos saber desse assunto aqui, que é importante também para nós, que é a injustiça tributária contra o contribuinte de baixa renda, devido à defasagem na tabela do imposto de renda. Foi tema de um artigo que está aqui conosco, secretário-geral do Sindifisco Nacional, Cláudio Damasceno. Não, o Cláudio é o presidente. Cláudio é o presidente. O Cláudio é o presidente. A crueldade da tabela do imposto de renda, ele afirma que a correção dela abaixo da inflação provocou aí o achatamento da faixa de isenção de 9 para 2,5 salários mínimos em 17 anos. E aí, doutor Forte, o seu comentário? Para entender o seguinte, o trabalhador tem um aumento devido à inflação, geralmente uma reposição, e com esse aumento, ele chega na faixa mínima de imposto de renda, acaba pagando. Então, aquele que é isento de pagar porque está abaixo da tabela em um ano, por ter um aumento, acaba pagando no ano seguinte. Quer dizer, isso achata a massa salarial, a capacidade econômica do indivíduo. Aquele indivíduo que tinha um poder aquisitivo um pouco maior por não pagar imposto de renda, ele acaba reduzindo o seu poder aquisitivo, contribuindo para o imposto de renda, né, dependendo da faixa salarial que ele está. Então, o que o Sindifisco e outras pessoas brasileiras conscientes defendem é a correção anual do índice mínimo do imposto de renda. Assim, aquele que é isento continuaria isento, mesmo com os aumentos do salário mínimo ou aumento salarial da categoria, o que hoje não acontece, né? Olha, gente, só para vocês entenderem um pouquinho do que acontece, né, em relação ao imposto de renda, a revista Exame criticou duramente as regras do imposto de renda. A reportagem classificou como intragáveis, é isso mesmo, intragáveis regras como a impossibilidade de abatimento de medicamentos e de pensões alimentícias. O limite de dedução de R$ 3.230,46 para educação, a não atualização do valor dos imóveis e a defasagem dos ajustes em relação à inflação, entre outros. Doutor Rubens Nakano, explique aí para nós também e coloque indignação na sua fala, porque estamos todos já, viu? Indignados, né? Perfeito. A grande problema do nosso imposto de renda é que a correção da tabela e das deduções depende da decisão da presidente ou presidenta. Tá? Então, essas correções não são feitas de imediato. Essa correção depende de uma decisão do executivo. E, ao longo dos últimos 17 anos, o que aconteceu é que essa correção foi feita a menos, e hoje já temos uma defasagem de 60% na correção da tabela. Então, isso gera uma distorção em todas as deduções também, tá? Nós estamos pleiteando uma proposta nossa de projeto de correção dessas injustiças, através de um projeto, né, projeto de lei 6094/13, que visa a correção de 5% ao ano, mais a variação da massa salarial nos próximos 10 anos. Com isso, seria corrigido e seria feita uma nova metodologia de atualização da tabela. Além disso, a dedução com despesas sobre educação seria aumentada para 12.022. O que significa esse número? 12.022, aplicando-se os 27,5%, dá exatamente o que o Estado, o município, paga para a educação das suas crianças. Ou seja, o pai que não coloca o filho na escola municipal ou estadual teria direito à dedução até de 12.022. Além de uma injustiça, uma correção de uma injustiça que é muito grande, que é a correção do imóvel, ou seja, o imóvel seria atualizado anualmente através do índice IPCA, o que evitaria uma série de distorções que hoje acontecem, que um contribuinte compra uma casa, depois de 10 anos vai vender e vai ver que teve um lucro enorme e terá que pagar 15% sobre o ganho de capital, que muitas vezes isso foi decorrência da inflação. E outros também deduções, nós estamos pleiteando também a dedução sobre moradia e casa própria, tá? E
todas as correções de todas as deduções que hoje são existentes. Essa é a nossa proposta. E é bom lembrar uma coisa, que estava comentando agora sobre os imóveis. A Prefeitura de São Paulo abandonou o valor venal dos imóveis, já há alguns anos. E neste exercício, provocou um aumento de 173% no valor de referência. Então, se você tem um imóvel cujo valor venal tenha lá um valor de 300 e poucos mil reais, com a aplicação do valor referência, esse imóvel vai para mais de 1 milhão. Eu quero vender para a prefeitura, inclusive. E você vai pagar o imposto de transmissão não sobre o valor venal, mas sobre o valor referência. Que chega a 30%. Exatamente. Que não é mais utilizado nem o valor venal e nem o valor de venda. Era o maior dos dois nas escrituras, você recolhia o tributo. Hoje, agora, tem um valor referência que às vezes supera até o próprio valor. E aí a gente grita para quem? Isso que é importante. Veja a distorção do processo tributário nacional. Lembra bem o doutor Calil. Num determinado momento, você passava sempre os valores no valor venal, porque ele estava muito abaixo do valor de venda do mercado. Então, hoje você tem uma situação que a prefeitura taxou de tal ordem que supera, em muitos casos, foi bem lembrado pelo doutor Calil, supera, em muitos casos, o valor de venda. Mas cadê nossos vereadores também? Hoje, Zenildo, não tem nenhum vereador na mesa hoje, né? Zenildo que prepara essa mesa aqui maravilhosa, composta por homens que sabem o que diz. Essa semana, vamos ver se a gente faz mais uma aí, Zé. Com vereador. Cadê os vereadores que estão lá para defender todos nós cidadãos? Não é só vereador. Esse é um dado, desculpe, esse é um dado que passou meio desapercebido. Quer dizer, você tem duas bases de cobrança, uma para imposto de renda, que é a menor, e a outra sobre... E se você vende... A menor é a diferença. Se você vende, de qualquer maneira, você vai ser pegado. Você vai ser pego, aliás. Porque, na verdade, ou pelo valor real, ou pelo valor de referência, você realmente vai pagar um valor... E qual que deveria ser o ideal, doutor Cláudio? De lucro imobiliário exorbitante. E qual deveria ser o ideal? Porque eles também vieram aqui... Deixa eu falar também assim, que eu acho importante. Eles vieram aqui e disseram assim, Liliane, também o venal lá estava defasado. E estava, é verdade. Em alguns locais estava defasado. Não, mas o recolhimento do tributo era sobre o maior dos dois. O valor de venda ou o valor venal. Porque o de venda era o real. Eu não tinha faculdade de escolher. Vamos dizer, um imóvel estava com valor venal de 200 mil. Eu fiz a transação por 500, eu teria que recolher o imposto sobre os 500. Exatamente. Não sobre os 200. Exatamente. Agora não é nem 200 nem 500. Agora inventaram um valor referência que é um outro valor diferente. Que a gente pode consultar na prefeitura, no site da prefeitura. Só um esclarecimento. Para o imposto de renda, para o Fisco Federal, o valor está congelado desde 97. Então, quem adquiriu imóvel não pode corrigir. Agora, sobre essa parte do valor venal, é um imposto ITBI, imposto estadual, tá, esse imposto. Ou seja, a federal não há atualização. Isso aí que tem que ser corrigido. É uma injustiça total. Não é estadual. O imposto de transmissão é municipal. Municipal, desculpa. O ITBI. Municipal. ITBI. É municipal, tanto é que os vereadores aprovaram. Também a gente tem que ficar de olho nessas coisas, gente. Aprovaram. E como é que aprova uma situação como essa, que depois a gente fica, inclusive, numa saia justíssima? É a base de cálculo, né? A base de cálculo para o imposto é uma, para o outro imposto que é municipal é outra. Quer dizer, mostra bem o que o agente tributário, ele escolhe aquilo que melhor lhe convém. Não estou falando de governo, esse ou aquele, todos os governos. Você começa a fazer uma escolha seletiva que importa a você e não ao cidadão que paga imposto. Isso que é o ruim. E quem paga mais imposto é classe média, porque quem tem uma empresa põe esse imóvel no nome da empresa e tem desconto, faz parte da transação. Quer dizer, quem paga imposto no Brasil é a classe média, é aquele que dá o seu suor, sangue, para a grandeza do país, né? É que contribui para o país realmente, porque o outro que é especulador, e em geral, o especulador financeiro, ele não paga quase tributo proporcional à sua capacidade econômica. E o doutor Nakano lembra uma questão que é muito interessante. Foi em 92? 97 foi a última correção. Muito bem. Vamos lembrar o que o governo falava. Ameaçava com imposto de grandes fortunas. Sim. E todo mundo colocou o valor, na época, doutor Caio, venal.
não atualizou em 97 o que era a realidade do comércio imobiliário. Ficou naquele valor venal mesmo, e que era muito baixo, e é verdade também, era muito baixo. Né? Aliás, é uma tradição no Brasil. Outro dia, um professor de história até me interpelou, falou: Foch, quem é o maior herói brasileiro? Eu pensei, Tiradentes, né? E Tiradentes é fruto do quê? Eu falei, de uma revolução de sonegação de impostos. Por quê? Porque desde aquela época, o cidadão brasileiro, não porque ele fosse sonegado, porque desde aquela época o cidadão vê que o seu dinheiro de imposto não reverte a benefício da comunidade. Ia tudo para a coroa. Hoje vai tudo para Brasília ou para os companheiros. Né? Desculpa, vamos lá. Olha aí, gente, FIFA minimiza preocupação com segurança na Copa. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, assim é a pronúncia? Minimizou a preocupação com a segurança no Brasil durante a Copa do Mundo. Para ele, o país passa por um momento político tenso, mas alguns querem fazer parecer uma guerra. Nos últimos dias, os conflitos entre policiais e manifestantes no Rio de Janeiro e protestos com ônibus incendiados em São Paulo ganharam espaço na mídia internacional. Ele exagerou ou ele foi bonzinho na fala dele aqui, o meu querido doutor Cláudio Tucci? Eu penso que o problema de segurança mereceria um outro enfoque. Até porque o senhor já passou por lá, né? Secretário de Segurança. E mesmo naquela época já se defendia essa ideia, a ideia que a gente vem defendendo e vem inaugurando uma nova situação, que é o seguinte: o sistema que aí está, o modelo do sistema de segurança está absolutamente defasado, né? Ele está ultrapassado. Se você historicamente pegar o que aconteceu na Constituinte de 88, na Constituição de 88, é que se transbordou para lá uma situação que se esqueceram, né? O entulho autoritário, que tanto se falava, vamos excluir, esqueceram de lembrar que, naquela oportunidade, o sistema de segurança que lá existia naquele momento era uma assistência voltada ao Estado e não à segurança do indivíduo. E aí você engessou a segurança nacional através da Constituição, impondo aos estados uma situação que não é bem real em relação a cada estado. Cada estado você tem estado que advieram, por exemplo, da época do governo, da criação dos territórios, em que tem 5 polícias interagindo no mesmo estado, né? Então, são polícias que se consideram polícias do governo federal, porque são pagos pela transferência federal, e polícias do governo do Estado. Em São Paulo, nós temos uma situação que eu diria até confortável em termos nacionais. A verdade é que, se nós pegarmos o que está acontecendo hoje nesses embates, é que a polícia realmente está despreparada para esse tipo de embate. Sem dúvida alguma. A última vez que nós tivemos uma situação em São Paulo, e que foi os ninjas, deu resultado. Por quê? Porque se inovou em como se refresca a nossa memória aí. Ninja é o quê? Ninja é aquele grupo de policiais militares adestrados em defesa pessoal, e que bloquearam, se vocês estão lembrando, perto de 200 pessoas, se não me falha a memória, enfim. Perto do Teatro Municipal. E bloquearam eles sem maior esforço, através de situação física, né? Deixando de lado balas, seja de borracha ou verdadeira, enfim. O que está acontecendo é que nós precisamos entender que o sistema policial, hoje a notícia que se dá, é que o médico foi baleado dentro de uma delegacia. Pode conceber que, dentro de uma delegacia, os próprios policiais se verificaram que tinha uma pessoa correndo, e era um policial militar, que vinha pedir socorro, e acaba-se tendo
uma situação de atrito Deixa eu dar a entre eles. notícia para o completo, já que o senhor entrou nela, porque aí você vai participar também. Ó, policiais de Santo André confundiram vítimas com bandidos e iniciaram um tiroteio dentro de uma delegacia. A confusão terminou com um médico que fazia boletim de ocorrência morto e outras 2 pessoas feridas. O caso ocorreu quando um policial que fugia de bandidos entrou em busca de abrigo. Ele estava pilotando uma moto, os caras estavam atrás da moto dele. Os policiais pensaram que a delegacia estivesse sendo invadida, gente. Olha aí, atiraram contra as pessoas que lá estavam. É o despreparo. E você, como é que você pode imaginar que uma delegacia não esteja preparada para a sua própria segurança? E tem mais. Esse problema do boletim de ocorrência, porque parece um pequeno incidente de automóvel, o sujeito paga duplamente, porque ele é mal atendido, fica muito tempo para se fazer um boletim de ocorrência. Isso realmente precisa ser revisto, mas num todo. O modelo que aí está é um modelo... Basta dizer o seguinte, em todo o país, a média de resolução dos problemas de segurança é 8%. Então 92% fica sem solução. Quando a gente fala no problema de inteligência, realmente a área de inteligência é fundamental. Mas como haver inteligência se as polícias não se falam através da comunicação? O rádio da PM não fala com o rádio da Polícia Civil. E você imagina um país continental como o nosso, onde a mobilidade hoje da delinquência vai para o interior, vai para o outro estado e faz barbaridades. Na verdade, eu não acredito que nós vamos ter problemas graves de segurança, até porque nós vamos ter a mobilização das Forças Armadas no sentido de segurança não individual, mas do Estado. Ela tem responsabilidade, porque terá vários países aqui disputando o Campeonato Mundial. Mas, de qualquer maneira, realmente nós precisamos repensar esse modelo de segurança pública que aí está. O crime é organizado, o Estado nem tanto, né? Uma grande questão que eu vejo, e pegando o gancho com o Ninja, é que falta orçamento, tanto federal, estadual, municipal também, para o serviço de inteligência e treinamento da nossa polícia. Existe uma dotação orçamentária pequena no órgão federal. Então, cabe também aos nossos congressistas, não só no órgão federal, como estadual e municipal, brigar por verba que seja feita essa inteligência, ou seja feita a inteligência para a integração das 3 áreas policiais e também investimento para treinamento, né? Isso que está faltando, uma pressão popular sobre isso também. Olha, doutor Nakano, só me permite dar algum esclarecimento. Existem no país alguns fundos que não são utilizados ou são congelados. O fundo penitenciário, que hoje ascende a mais de R$1 bilhão e não se aplica ele nos estados. Nada. Está contingenciado para superávit primário. Superávit primário. É isso aí. Existe o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é para treinamento, é desenvolvimento. Existe um fundo... Esse está sendo usado para quê? E esse está sendo usado aonde? Não é que está sendo usado. Os estados têm muita dificuldade em apresentar planos que atendam às exigências do governo federal na utilização desses fundos. Gente, então nós temos um monte de gente competente, é isso mesmo. Existe um fundo, que é o FUST. O FUST, não sei se vocês conhecem, é o fundo destinado à universalização das telecomunicações. Neste fundo, que existe para a segurança mais de R$3 bilhões, nunca foi usado. Eu fiz o projeto, eu não gostaria de... Bom, eu fiz o projeto, esse projeto foi licitado através do Ministério da Comunicação e parou. Qual é a função dele? É integrar todos os estados no sistema de comunicação. Todos os estados. O que não existe hoje. Você não tem essa comunicação. A gente fica vendo, por exemplo... Vamos para uma coisa simples. RG. Eu fui contratar uma pessoa, ela falou, mas qual RG você quer? Eu falei, o seu. Ela falou, não, é porque eu tenho de Recife, eu tenho um da Bahia e tenho outro do Sul. Então, eu falei, minha filha, mas como é que tanto número é esse de RG? Já existe. Mas é o mesmo. Liliane, já existe aprovado uma lei que tem o registro nacional. Qual é a dificuldade?
é o despreparo dos estados para implantar o sistema. Despreparo dos estados, não. Despreparo dos governantes do estado. Sim, eu digo. Não, o senhor não pode falar, mas eu vou falar. Sim. Eu estou cansada disso, gente. Não é falta de dinheiro, segundo a sua análise. Não é falta de dinheiro. Não. É diferente do que acontece lá na Santa Casa. Falta de competência. Eu vou dar só um dado. Me permita dizer, numa experiência que eu estive, eu não aguentava ter que fazer prorrogação de convênios dos estados que se destinavam com verba de anos anteriores, que se destinavam para compra de automóveis. Eu chamava o secretário de Segurança, perguntava, mas escuta, faz 4 anos, 5 anos, o senhor me pede para prorrogar e o dinheiro sendo aplicado lá, parado. Qual era a justificativa? Doutor, nós não temos estrutura para comprar automóvel. Quando você fala isso, você imagina o resto. Porque não sabe licitar. Não, gente, incompetência, e é isso que eu chamo aí a sua atenção, pelo amor de Deus. Nós estamos levando nosso país a que lugar? Para que lugar? Ah, Liliane, a economia está ótima. Você não está acompanhando aí, não? Que a inflação já está no teto? Não está, não? Não vai ao supermercado? Eu te convido ao supermercado. Vai ao supermercado e vai estourar. Depois das eleições, aguarde os próximos capítulos, que você vai ver o que vai virar a nossa economia se você não votar certo de novo. É isso, né? Isso mesmo, Eliane. Se não votar certo de novo, 2015 vai ser o caos no nosso país em economia. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Basta ler um pouquinho e acompanhar um pouquinho a economia do país. Estou errado, doutor Calil? O senhor que lida com números o tempo todo? Absolutamente certo. Mas nós temos que falar isso. As eleições estão aí para demitir quem não trabalhou, quem não trabalha. E perpetuação do poder é para ditador, não é para gente que quer, né? Principalmente se não faz. Não faz, tem que sair da vez, para quem quer fazer. Enquanto o brasileiro pensar que dia de eleição é feriado e de abstinência de álcool, não vai dar no que deu. Quer dizer, o brasileiro tem que deixar de ser criança, infantil, no seu voto. Ele está votando no quê? Naquele cidadão que vai pegar o dinheiro dele através dos impostos e pode aplicar muito mal, como tem sido aplicado em vários exemplos. Então, isso que é consciência. Quer dizer, a pessoa que é séria, que é inteligente, não precisa ser culta. É ter inteligente, é o mínimo de inteligência. Um cérebro assim, um pouquinho maior que o de chimpanzé. Ele tem que escolher bem o seu governante. Ele não está lá só apertando o botão. Quem vai lá para apertar o botão, desculpa, mas é um cara despreparado. Merece o que tem hoje. Quer dizer, quem vai lá para apertar o botão consciente, votar naquele cidadão que ele confia e acompanhar esse cidadão eleito, esse é um brasileiro consciente, esse está legando para os filhos um Brasil melhor. Agora, aquele que vai lá apertar só porque tem que apertar, infelizmente está destruindo o país. Boa indignação. Gente, ó, mais uma vez chamar a atenção para baixar o aplicativo da TV Êxito aí, porque é de graça e você pode acompanhar tudo que está sendo dito aqui. Fica lá gravado lá, viu? À sua disposição. E também você pode se manifestar através do Facebook, porque lá tem um espaço para que você diga o que você pensa também, tá? Vamos agora ao Dicas da Gente, não é isso, Raela? Que está aí, o prazo para declarar o imposto de renda termina nesta quarta-feira, dia 30. Já está disponível a modalidade do dispositivo MIRPF, por meio da qual as declarações poderão ser elaboradas em tablets e smartphones. É necessário instalar o aplicativo diretamente do Google Play, versão para o sistema operacional Android, ou App Store, versão para o sistema operacional iOS. Atenção, 2 pontos importantes. Embora o MIRPF funcione em smartphones, a Receita Federal aconselha o uso somente em tablets com tela superior a 7 polegadas. Ou seja, não está funcionando, entendeu? Eles vêm com essa conversa, eu vou falar para você, não funciona. Não vai nem lá no seu smartphone que não vai funcionar, não. Vai no tablet logo, se não conseguir, senta, pede a fumaça para fazer, porque você também não pode recorrer, não é, àquele contador que te auxiliava, que te deixava tudo direitinho. Mas, enfim, torcer para que as coisas deem certo, porque tá feia mesmo. Vai lá no site da Receita Federal e baixe o Receita Net, no item Perguntas e Respostas, você tira todas as suas dúvidas, não deixe para o último dia. Anote aí, receita.fazenda.gov.br. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. Você vê? A cada programa, trataremos de um assunto específico em pequenas doses, tais como o que define uma família, a família e seu funcionamento, a função da família, os 4 fundamentos da família, o
o subsistema conjugal, o subsistema parental, o subsistema filial e fraternal e o subsistema social. Oi pessoal, hoje a gente está aqui para fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é indicar bem. Gente, estou aqui na casa do Carlos Alberto de Nóbrega. Permitir que esse lado humano venha à tona, porque ele está abafado. Você vai ensinar pra gente como é que faz bolinho de bacalhau da família? Vem com a gente que a gente indica bem. Olha aí, gente, mais dicas aí sobre o imposto de renda, que segundo aqui o nosso querido Fausto Simão, ele disse assim, ó, mais vale a pena você declarar e retificar posteriormente, porque aí você vai ficar livre da multa, não é isso, Fausto? Do que deixar de declarar por achar que não tem todos os quesitos. Agora, eles aceitam mesmo que vá com falha, quando você faz eletronicamente? Com certeza. Eles aceitam? Aceitam, e sim. qual é a outra dica que o senhor tem, doutor Nakano? Atualmente, nós inovamos uma coisa muito importante para a declaração de imposto de renda, que é a declaração pré-preenchida, ou seja, tendo o contribuinte a certificação digital, ele consegue tirar do nosso arquivo de dados todos os dados sobre a vida econômica dele, ou seja, vamos evitar um grande problema que teve até o ano passado, que problema de erro na declaração, que caía na malha, ou contadores inescrupulosos que preenchiam os impostos de renda das pessoas e que depois fatalmente caía na malha, tinha muitos problemas com o fisco. Então, hoje, daqui para frente, eu sugiro, né, que todos tenham ou procurem ter essa certificação digital para poder ter acesso às informações dentro do banco de dados da Receita. Muito bem. Olha, a secretária de Justiça de São Paulo, Heloísa Arruda, chamou de irresponsável a conduta do governo do Acre ao enviar centenas de haitianos para São Paulo. Para ela, existe risco real dos imigrantes serem aliciados para trabalho escravo ou pelo tráfico de drogas. Segundo o Comitê Nacional de Refugiados, o país abriga hoje 5.208 refugiados, sendo quase metade colombianos e angolanos. Isso porque os coiotes, aí você fala assim, mas por que estão indo direto para o Acre e o Acre está vindo para cá? Porque os coiotes vendem facilidade através do Acre, do governo do Acre. Chegam até lá e dizem, olha, para tirar a documentação é muito mais fácil por aqui, eles vão, coitadinhos, porque estão lá. Agora, é uma inoperância, uma incompetência, o padre que tem ajudado aqui em São Paulo, no abrigo a esses angolanos, falou que ele não tem mais espaço para acomodá-los. Aí o ônus fica para o governo do estado de São Paulo e para o município, sobretudo, para relocá-los aqui. Aí, só para você entender a gravidade da coisa, eles precisam ter os documentos. Os documentos só são emitidos em Washington. Sabia disso? O passaporte é por lá. Aí, eles nem o formulário para acertar o passaporte deles, que tem hoje eles teriam a necessidade de 200 e pouco, mandaram 11. Então, você vê, é um descaso, é uma bagunça. E eu estou aqui com a secretária mesmo, que ela está certa. O Haiti está sob intervenção da ONU, né? Então, o mandado sobre o Haiti é da ONU, por isso que é emitido o passaporte por Washington. Mas e aí? Mas veja, na verdade, em termos de Brasil, cabe ao Ministério da Justiça, que é o órgão próprio para a resolução desses problemas, inclusive detalhar qual é a fórmula que os estados deverão adotar para a recepção desses haitianos, né? No sentido até de elaboração da documentação, mesmo que ela seja provisória, pode delegar aos estados que dê esse tipo de documentação provisório e a elaboração, inclusive, de carteira de trabalho, quer dizer, para que isso seja regularizado. Então, o Ministério da Justiça, esse embate que houve entre o Acre e São Paulo, e que teve repercussão, inclusive, muito negativa na fala dos dois secretários, já que o secretário do Acre disse que ia mandar os haitianos, inclusive, com uma garrafinha de água, quer dizer, fazendo um comentário idiota fazendo graça para a dimensão do secretário. Com uma situação que envolve um aspecto humanitário. O Ministério da Justiça já deveria ter adotado providências para regularizar tanto a entrada como se facilitar a imediata interação deles na questão de trabalho, enfim,
dando apoio a eles, né? Que é muito importante. Essa velha prática de mandar o problema social para São Paulo é antiga, vem desde o tempo do Império. Quer dizer, você tem um problema social nas mãos que você fala, manda para São Paulo, e a arrecadação do paulista, o paulista é aquele imigrante, eu sou filho de imigrante, quer dizer, aquele que trabalha aqui paga para sustentar esse problema social de outro estado, que deveria ser concebido e resolvido lá pelo governo federal, né? Nós não podemos esquecer que nós vivemos hoje em São Paulo, não é só o problema desses haitianos. Nós temos bolivianos aqui, uma quantidade astronômica. Isso é gravíssimo. Isso é muito mais sério. E o problema social nosso também, né? Essa bem lembrado. A questão dos bolivianos, a forma, eles são verdadeiros escravos. Sim. Então, realmente... enfim, o país deve adotar condições para que se receba essas pessoas adequadamente. Enfim, é isso que deveria acontecer. Já que as nossas fronteiras são porosas, né? Nossas fronteiras e nada é a mesma coisa. Né? Agora vem aquela notícia da escolha do nosso dirigente. Todo esse fato teve uma repercussão grande por causa da briga política, né, entre o governo do Acre com São Paulo. Então, nós temos que escolher dirigentes republicanos, tá, para ver o que é melhor para o país e não entrar nessas picuinhas políticas que não leva a nada. Muito tá? bem lembrado. Falar em picuinha, por falar, né? Isso aqui me soa. Vamos ver o que você vai pensar. Em entrevista a uma emissora portuguesa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que o julgamento do mensalão teve 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Foi a primeira avaliação direta de Lula sobre a sentença que levou à prisão ex-dirigentes e companheiros dele, bem frequentavam as casas, né, uns dos outros lá, sobre os condenados. Lula afirmou: não se trata de gente da minha confiança. Não, José Disseu era o que dele? Não, só me responda aqui, o que o José Disseu era dele? Ué? O que o outro lá que foi condenado, como é que é? O Núbio? Delúbio Soares, era dele. Ele não conhecia também? Agora não conhecia? Era o financeiro do partido. Era o tesoureiro. Então, vamos lá, a voz é de vocês, porque senão eu vou falar muito. Vamos lá. A decisão sempre é política. A política, agora, pode não ser política partidária, o que o ex-presidente queria falar. É uma decisão política partidária. Não é. É uma decisão política. E toda decisão judicial é política porque advém da lei, de todo encaminhamento político da legislação. Agora, se ela foi acertada, foi porque foi dado chance de defesa, a oportunidade dos condenados se defenderem amplamente, inclusive com sucessivos recursos à instância. Dr. Né? Fux, o que ele quer dizer, na verdade, é que o julgamento foi eminentemente político. Né? Aliás, primeiro ele se distraído. Vamos lembrar, vamos recordar as falas do presidente Lula em relação a isso. Primeiro que ele foi traído. Depois, lembra-se, na França, prepararam lá com uma jornalista que ninguém sabe quem é. Não, era Caixa 2. Né? Caixa depois 2 ele disse, eu estou puxando para a minha memória, eu vou falhar evidentemente, mas depois ele disse que ele, saindo do governo, ele iria falar o que realmente aconteceu no mensalão. E vamos fazer justiça ao Lula. Se há uma pessoa extremamente inteligente, é ele. Sem dúvida. Mas tem que ser por bem. Perspicaz, né? Aí fica uma pergunta. Você tem, como a Liliane lembra aqui, o chefe da Casa Civil, meu Deus, era a sombra dele. O articulador político do governo, passava tudo por ele. E você diz que o presidente, ele se declara não saber de nada? Realmente agredir a nossa inteligência. Depende do grau de sobriedade. Pois né? Agredir. Agora, é que nem a dona Dilma dizer que ela não teve a documentação adequada para poder definir a compra. É recorrente no PT isso. Então, não dá, realmente, chegamos a um ponto de dizer o seguinte: o mensalão realmente existiu, é indiscutível. O Supremo analisou de forma muito tranquila, em várias sessões, né? São 17 meses, se não me falha a memória. Ele quis desmoralizar, não é, o STF.
Sim. Isso que é muito sério. Uma instituição que ele colocou gente lá que analisou os olhos da lei e puniu quem tinha merecido ter sido punido. Ele quer desmoralizar o STF. Isso é muito grave, gente. Mas não tem mais como realmente ficar fazendo esse tipo de jogo de palavras. Mas a porque eleição está aí. A realidade é o seguinte: são corruptos, estão na cadeias e vão pagar pelo que fizeram. Em pena leve, porque o dinheiro não vai voltar, né? Que é mais grave. Não se pode esquecer que houve uma troca de ministros. A aposentadoria de alguns propiciou a absolvição, a diminuição da pena para outros. Muito bem. Não, mas ele Muito contava, bem ele foi lembrado. traído sim, viu, presidente? O senhor se sentiu traído sim, porque quem o senhor indicou lá se comprometeu com a justiça, não se comprometeu com o padrinhamento, né? Não foi isso? O Joaquim Barbosa Que foi realmente... lá e falou, não, ele me colocou aqui, mas vamos analisar. A história vai fazer jus ao perfil desse cidadão. E é só ver o que aconteceu depois, gente. Olha para a Petrobras, vocês estão... Alô, acordem, né? Só ver o que está acontecendo com o restante do país, o que... Bom, vamos lá. Quero te dar uma outra dica importante. Veja só. Dicas da gente. Dicas da gente. Dicas da gente. A Delegacia Eletrônica da Secretaria de Segurança de São Paulo permite ao cidadão fazer um boletim de ocorrência online, ou seja, não é necessário ir à delegacia ou plantão policial. A Delegacia Eletrônica coloca 6 tipos de ocorrências no menu: furto de veículo, furto ou perda de documento, desaparecimento de pessoa, encontro de pessoa que estava desaparecida, furto ou perda de placa e furto ou perda de celular. Agora, atenção, este serviço está disponível apenas para o registro de fatos ocorridos no estado de São Paulo. Anote o site: ssp.sp.gov.br/NBO. E para dúvidas, ligue 3311-3882. Hora e vez do telespectador e ouvinte que participam aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. A começar por ele, para o Robson Miguel, do Dr. Calil. No caso de morte e de inventário, também vai pagar ITBI, esse imposto absurdo? A prefeitura vai faturar até na morte do cidadão? O ITBI é recolhido também em caso de morte. O ITBI, não, aí é o imposto de transmissão causa mortes. É outra coisa. Mas é quase que a mesma coisa, só muda... ITCD. ITCD. Só modifica o termo. E aí o recolhimento, que era estadual, dependendo, passa a ser estadual, e às vezes, em vez de 2%, é sobre 4%. Tem uma variação aí. Exatamente. Meu filho, olha aqui, pergunta a Cássia Lima, minha filha de Pinheiros. O que é a bolha imobiliária e qual o melhor momento para comprar ou vender um imóvel depois da Copa? Eu não sei. Vamos ver o que pensa. Você perguntar se seria em Itaquera ou no outro bairro. Mas mesmo em Itaquera, o que foi prometido no entorno não aconteceu. Bom, nem o estádio aconteceu ainda. Bolha imobiliária é quando o mercado, o que houve nos Estados Unidos foi que os preços dos imóveis financiados que o cidadão pagava estavam muito além do que valia o imóvel. Então, a pessoa está devendo 1 milhão e o imóvel vale 500 mil. Então, ele deixa de pagar, vai pagar o dobro pelo preço do imóvel. Isso foi o que aconteceu lá. Não é o caso que começa a ocorrer aqui. O que vai haver é a estabilização do valor dos imóveis. Exatamente. Então, eles não vão aumentar mais. Quem compra imóvel hoje para investir é um investimento de risco, porque pode não ter o mesmo retorno. Você paga 1 milhão, vai ficar 1 milhão, e a inflação vai pegando, óbvio, né? Isso poderá talvez ocorrer aqui agora com relação aos automóveis. Assim. Diante dessa imensidão de automóveis nos pátios, que vai haver necessidade de se desovar esses automóveis. E para soltar esses automóveis, provavelmente poderá ocorrer semelhante à bolha americana. Eu acho que é importante, nesse caso, a pessoa procurar criteriosamente seu imóvel para comprar. Ou seja, não pode ir simplesmente atrás das propagandas e da mídia. Aí ela pode realmente tomar na cabeça. Tá? O importante é selecionar o imóvel do interesse dele e a um preço razoável.
Mas cadê o parâmetro do preço razoável? Se nem a prefeitura tem lá um parâmetro para a gente se basear. Eu fui lá ver o valor de referência do meu imóvel, eu quero vender prefeitura. A prefeitura vem comprar. Ué, é verdade. Você olha e você fala, é terra de maluco, porque como é que faz? Com todo respeito, viu, gente? Mas eu me senti realmente muito perdida. O Sérgio Caldas de Santo André, doutor Tuti, sobre a questão do médico que morreu lá em Santo André, dentro de uma delegacia de polícia, isso mostra que a polícia não se sente segura. O que resta fazer aí o cidadão? Esse é um dado que se tem que colocar também na análise do que aconteceu. Além de você estar com uma delegacia que não tem nenhum tipo de segurança da sua própria pessoal que está lá dentro, você tem uma situação inusitada e lamentável que ocorreu e mostra também o grau de insegurança dos próprios policiais. Quer dizer, reagiram a uma situação que eles, pelo treinamento, pela avaliação que eles têm no dia a dia que eles fazem, de forma realmente desastrada, ocasionando morte de uma pessoa que estava lá para fazer jus aos seus direitos e que podia, inclusive, ter feito isso através, talvez, do sistema eletrônico, não precisaria nem estar lá presente. Não, pode. Fazer o BBO, se não houver vítima, pode fazer pelo sistema eletrônico. Olha aí, gente, a Maria do Socorro, da Vila Guilherme, diz assim, ó, liguei para cumprimentar a produção e a Liliane, enquanto tem comunicador dizendo que a polícia tem que meter bala e mandar bandido para a prisão, vocês discutem o assunto com propriedade. Com certeza os convidados devem ser cientistas sociais ou políticos. Parabéns. Ó, nós somos cidadãos e eu também não acho que seja a solução mandar para a cadeia, até porque não tem cadeia para receber todo mundo mais mesmo. Não tem, né? A solução está em discutirmos assim. É isso que o Fausto Camunha nos permite aqui, isso graças a ele, que é o único diretor de programa, viu? Que não. Vocês foram aqui fora orientado para não dizer alguma coisa ou dizer algo? Total liberdade. Desde a apresentadora até os convidados, todos somos livres, claro, respeitosamente aqui para colocar as nossas opiniões, né? E a gente agradece a vocês. Pois não, doutor. Investimento em segurança não é simplesmente construir mais presídio. Investimento na inteligência, investimento no preparo dos policiais, é isso que nós precisamos. Investimento só em cadeia não resolve nada, tá? Investimento em educação. Nós temos, como povo, temos que brigar por isso. E nós temos tudo. Nós somos a parte mais importante desse país. Nosso voto que vai ser em outubro. O Cícero Itapevi diz assim, no Brasil tem muita imobiliária burra, canastrona, elas não sabem ganhar dinheiro. É o sistema que está assim, viu, Cícero? Não sei se é só as imobiliárias, não. O Josias, do Jardim Bonfilioli, em relação ao reajuste dos aposentados que ganham acima do salário mínimo, além do imposto de renda, eles não têm perda no poder de compra? Pergunta aqui para você, Foch, o Josias. Aposentado, pelo próprio reajuste das aposentadorias, você acaba perdendo, porque o reajuste nunca é feito de acordo com a inflação real. Né? Então, o aposentado, até hoje, o aposentado está recebendo aposentadoria. Eu não sei no futuro se isso não vai ser reduzido. Chega a anular, quer dizer, o momento, pela defasagem da tabela, chega a anular o próprio aumento? Sim, claro. Se você não paga nada, é isento, passa a pagar em 15, ou dependendo de onde você cair. Tanto que o aumento do quantitativo de imposto de renda esse ano estão esperando 27 milhões, né? O ano passado acho que foi 26. Esse aumento, em boa parte, pode justificar a renda, mas tem muita gente que foi incluído por questão de defasagem na retificação da tabela. E tem um fator complementar nessa história toda, é que além do aposentado não receber um reajuste digno, boa parte do rendimento dele vai para impostos. Estudos feitos pelo nosso próprio sindicato indicam que até 2 salários mínimos, uma família que tem rendimento até 2 salários mínimos, tem mais de 48% da sua renda comprometida em impostos. De 2 a 3 salários mínimos, tem aproximadamente 38%. Então, quando se fala que a carga tributária nossa do país é alta, mas nós temos que entender que alguns pagam muito mais do que outros. E essa situação injusta, tá, é devido que grande parte do nosso imposto é sobre consumo, sobre aquela compra que a gente faz no supermercado, no dia a dia, do remédio, tá, e que agora está sendo explícito através da transparência nas notas fiscais, que a gente fica sabendo quanto que está pagando de imposto. Essa é a parte mais injusta que nós temos aqui.
Doutor Cláudio, a pergunta para o senhor: esse valor de referência poderia ser colocado no imposto de renda, pois ele aumentou 3 ou 4 vezes? Não é possível. Infelizmente não é possível. Então aí você fica pensando, né? Olha, eu queria fazer um comentário aqui que eu achei interessante, porque é uma ferramenta que a gente usa diariamente, inclusive para poder transmitir o programa Gente que Fala, que é a internet. E o Marco Civil na internet ainda gera polêmica, gente. Sancionado na semana passada pela presidente Dilma Rousseff, o Marco Civil ainda causa conflitos de interpretação. Em um dos pontos centrais, a neutralidade da rede, as operadoras de telefonia dizem que podem vender serviços diferenciados por valores mais altos, caso queiram, pois desde que disponibilizem a mesma oferta para todos, não há infração na lei. De novo, ninguém faz exercício de casa, gente. Ninguém sabe. Mas, escuta, não teria que ser uma banca de advogados, né? Não é só de legisladores, não. Tem que ter advogados, tem que ter gente o ponto que vira vírgula, que vira dúvida, é algo mal feito ou não, doutor Foch? O legislador, isso que é a questão, mais uma vez nós voltamos às eleições. Quer dizer, o legislador lá de Brasília, o seu representante político, ele não está ligado a você, ele está ligado a quem financia a campanha. A maioria é assim. Tem os lobbies que financiam a campanha, eles não querem saber de você, do seu voto sim, mas de você não. Por isso que tem que acompanhar o seu deputado, o seu senador, para ele representar você e não o grupo financeiro que ajudou nas eleições. É isso que acontece no país, quer dizer, a população não tem voz. Alguns deputados dignos, conscientes, realmente expressam, mas é uma minoria. Eu já ouvi de um deputado o caso que, olha, eu sou sozinho, eu mais 2, lá nós não conseguimos combater os lobbies. Os lobbies o quê? Financeiros, são grandes empresas, bancos, são esses que mandam no Congresso Nacional. É para esses que a lei é feita. Por isso que um marco regulatório vai atender o quê? Ao interesse do cidadão, ao seu interesse. Se eu acreditar nisso, lamentavelmente, é muito iludido. Quer dizer, o marco regulatório vai atender o quê? Ao interesse dos grandes grupos. E de leve, né, para fazer é como um bolo, né, tem aquela cobertura bonita, atraente, tem-se um aspecto social, sociológico da lei, né? Muito bem. Doutor Abdala. Eu endosso inteiramente o que o doutor Foch acabou de dizer, e não tenho a menor dúvida de que nós temos que pautar na escolha dos nossos representantes para o Legislativo. Olha, gente, recentemente o Felipão foi perguntado aí, querido, né, se no Brasil existe pena de morte, que ele pensa em pena de morte. Eu fico dó que pessoas com tamanha importância, né, pública, não venham falar de peito aberto, fica falando politicamente correto. Isso me irrita profundamente, porque nós temos que ter voz ativa, não é? Vocês têm dúvida ainda que no Brasil a gente tenha pena de morte? É óbvio que tem. Nós já temos, pelo mal, claro, mas a declaração já exige pena de morte. Liliana, só queria colocar um dado que eu puxando até pelo doutor Abdala aqui, que ele falou. O problema é o seguinte: por que está havendo essas grandes manifestações em que vários casos são colocados, várias questões são colocadas, educação, saúde, até maconha, enfim? O que nós estamos tendo, na verdade, é uma crise de representação. Há uma decomposição entre o Congresso Nacional e o que a sociedade pensa. Eles não conseguem mais representar você mesmo. Você mesmo, num determinado momento, chamou a atenção da Petrobras. O que aconteceu com o presidente do Senado relativamente à CPI? O que ele fez? Ele manobrou de tudo quanto é jeito, mas fazendo sofisma da decisão que o Supremo já tinha, em anteriores situações, decidido a respeito, e levou a situação ao Supremo, e agora todos fogem, né, da situação para não ficar marcado. Realmente, não há mais representação. Nós não conseguimos nos ver representados pelo Congresso Nacional. Sim. Tanto senadores, que representam os estados, é verdade, como os deputados.
Não vamos generalizar, mas na sua grande maioria o que acontece. E falo ainda que nós somos uma democracia. É difícil nós sermos uma democracia. Você pode xingar, falar, mas na hora de decidir, você não decide nada. Sai na rua, xinga, joga pedra, faz o que quiser. O cidadão não decide nada. A contrariedade do cidadão, o governante está pouco ligando. Agora, aos lobbies, aos interesses financeiros que patrocinam as decisões do país, sim, esse tem que ligar, principalmente agora, na época da eleição. Né? Então, é um absurdo quando se fala em democracia. Né? Democracia, quer dizer, o povo não tem participação e não tem voz ativa. Adoramos a participação de cada um de vocês, o nosso carinho, o nosso muito obrigado aqui por contarmos com a participação do Dr. Calil Rocha Abdala, do Dr. Fausto Simão Júnior, do Dr. Rubens Nakano, do Dr. Cláudio Tucci, você. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, produção de Zenilda Salvato, redação Raila Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, som Neildo Neres e Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Paulo Oliveira, Luiz Felipe Batista, Renato Borges e Beni Benê. Um beijo a todos e até o próximo. Tchau.